Grupelho é um grupo de estudos de ações, filosofia e educação. Vem desenvolvendo pesquisas que pretendem pensar as mesmas questões, mover na rua. O grupelho é aberto e heterogêneo, debatendo a deriva, uma multiplicidade em movimento. Talvez seja importante a gente se perguntar como é que a filosofia foi deixando de ter corpo? Como é que se deu esse processo da filosofia ir se desvinculando da vida? Por que isso aconteceu? Tem a ver com as origens do pensamento dessa civilização greco-romana, judaico-cristã, europeia, colonizadora. Já estava lá na origem, na organização do pensamento por meio das dicotomias corpo e alma, essência e aparência, conhecimento verdadeiro e opinião, profundo e superficial. Bom, já estava nas ideias dos vencedores, né? Na disputa das versões, na disputa das diferentes concepções do que as coisas são. Não é mesmo assim, sempre? O que a gente chama de a história, e nesse caso a história da filosofia, a gente fala como se tivesse só uma. Como se essa versão que é contada fosse a única possível. Como se ela fosse natural, insinuando que é a única que existiu, desconsiderando toda uma agonística, um combate de ideias. Então, essa separação entre corpo e alma, a essência e a aparência, faz parte da constituição dessa nossa civilização. Platão e Aristóteles foram grandes contribuintes para que a filosofia ficasse mais na esfera do intelecto. Mas, se a gente olhar outros lados, a gente vai encontrar na antiguidade, nessa mesma tradição greco-romana, algumas filosofias que não se separam da sua prática diretamente. As ideias que esses filósofos expressavam sobre a vida não estavam separadas da vida. Não tinha discurso conceitual separado que não fosse praticado no dia a dia. Essa coisa de falar uma coisa e fazer outra era inconcebível para aqueles caras. Os estoicos, os cínicos, epicuristas, eles desenvolviam tecnologias de prática de viver de acordo com aquilo que acreditavam. Mas hoje, a filosofia é um corpo sentado, um corpo que serve apenas como suporte para uma cabeça que pensa. Pensamentos abstratos, cogitações, quase alucinações, enquanto a vida passa. O que a gente fez em um determinado momento foi decidir enfrentar o desafio de criar ações filosóficas para serem feitas na rua, gestos filosóficos, diante dos transeuntes. A gente estava se movendo pelo desejo de tirá-los do torpor do cotidiano acelerado. A gente ficou inventando ações para movimentar o pensamento, para proporcionar fagulhas de pensar. O ideal, claro, é conseguir fazer com que se pense o ainda impensado, trazer a dúvida, o esquisito, o imprevisto, trazer o fora. Ações de ensaio reiterado de como fazer pensar, como agir para provocar o pensamento, chocar e fazer brotar o ainda não pensado. Dar o que pensar, sabe? A gente estava apaixonado e ainda está pela pergunta que nos leva às nossas investigações: como mexer o corpo de modo a enxamear signos que possam disparar o pensamento? Ou seja, como mover o pensamento por meio do corpo? Quer dizer, trata-se de se mexer para que a filosofia saia da sua condição de sentada, sozinha em seu gabinete, falando quase que exclusivamente para si mesma,
performar coisas estranhas para provocar. Provocar não se sabe o quê. Nas pessoas, no meio da rua, nos pátios das faculdades, na praça. São experimentações. A gente planeja, mas tem muita improvisação. A gente não sabe onde que vai dar, o que vai acontecer a partir dos signos que a gente enxameia. Mas não é de bater palmas, não é um espetáculo. É para atravessar os corpos como flechas, para afetar e passar a compor esses corpos. Dizer de um gesto filosófico é dizer desse ajuntamento da ideia com o corpo, do pensar com o agir. Um pensamento que move, um movimento que pensa. Um pensamento que move, um movimento que pensa. A gente chama essas ações de extervenções e não classifica como performance, porque a gente não está no universo da arte, mas no da filosofia, embora, claro, fosse maravilhoso se a gente não tivesse que separar tanto as coisas assim. Quais as fronteiras, né? Borrar as fronteiras, como se diz, ou criar zonas de indiscernibilidade, não ter que separar as coisas tanto assim. As mãos pensam, os pés pensam. O corpo pensa, o corpo sabe. Eu sou o meu corpo, esse aglomerado de coisas heterogêneas em movimento. Coisas vão se conectando, coisas vão se desconectando, sempre mutante, diferente de si mesmo, nada se fixa. Sobra só o movimento. Um gesto filosófico também tem a ver com ética, porque o movimento dos corpos deixa rastros. São como fitas que se entrelaçam, uma dança. Cada gesto, cada ação compõe um mundo. Mover, sentir, pensar, falar, sem que haja um abismo entre teoria e prática. Abismo entre mente e corpo, forma e conteúdo. Um mundo que se componha nos movimentos e ações dos corpos, sem ter que parar à beira de abismos. É possível pensar um mundo assim? É possível agir um mundo assim? É possível um mundo onde os corpos ocupem posições políticas que sejam exatamente o lugar onde estão as suas ideias? É possível viver um mundo assim? É possível fazer existir um corpo-mundo assim? Inventar esse possível. Fazer filosofia com o corpo. Corpo, sensações, impactos e gasturas, doçuras e asperezas, perfurações, desbotados e colagens, deslocamentos, remendos, atração e costura, ruído, pó, amálgama.
Agir de modo tal que criação de conhecimento seja movimento no mundo por meio de um corpo singular e coletivo, que não tem apenas cabeça, corpo multiplicidade, corpo pele, que é um composto pelos outros. Ele é composto pelos outros, no encontro com os outros. Cabeça, peito, mãos, pernas, sem hierarquia. Braços, pé, pele, toda a superfície, contato, sensações na outridade, de um eu que não existe como um si mesmo essência. Agir visando o surgimento de outros mundos. Quais mundos? Mundos onde conhecimento seja criação corpórea, mais, muito mais do que uma produção intelectual. Talvez sim, gostaríamos de defender isso.